Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Hoje, dia 25 de março de 2026, é a nossa live de número 2 do livro Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Bom dia, maravilhosos, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando à casa de vocês. Compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga, que eu tenho certeza que ele ou ela vai gostar. Fique aqui comigo também até o final, tá bom? Deixa eu compartilhar essa live aqui na comunidade. Deixa eu ver se eu abro aqui, se eu consigo encontrar essa comunidade. Essa comunidade é pesada pra encontrar aqui, né? Eita! Deixa eu ver aqui se eu encontro. Vamos entrando, sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Deixa eu ver aqui, encontrei. Hoje é dia 2 do livro Um Café com Sêneca. Bom dia, meu povo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, João. Bom dia. Vocês estão bem? Dormiram bem? Isso que importa, né? Acho que o que importa é dormir bem, acordar disposto. Mais um dia. Olha o que você recebeu hoje. Mais um dia. Olha que maravilha. Já parou para pensar? Mais um dia para você fazer as coisas que você não conseguiu fazer ontem? E declare para você, fale para você, todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. Simbora, minha gente. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Deixa eu colocar meu microfone, que eu acabei esquecendo de colocar. Deixa eu colocar aqui enquanto vocês vão entrando. Mais uma live, mais um dia. Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Esse livro aqui que nós estamos discutindo aqui na live, né? Lembrando que o que a gente faz aqui é muito mais do que ler livros, vocês já sabem, né? A gente faz muito mais que isso. E eu gosto muito também que vocês participem da live. A essência do Café com Gleice é que vocês também participem. É um bate-papo, tá bom? Não só eu leio, mas vocês também podem dar a opinião de vocês aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, maravilhosos. Ontem nós paramos na página 15. A página 15. Se você tem um livro, melhor ainda. Aí, se você tiver o livro, pega o livro para você estar aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta. Eu tenho certeza que esse livro ele vai nos desenvolver bastante. É um livro muito bom. E pega o livro e vem ler comigo. Se você não tiver o livro, não tem problema. Pode deixar que eu leio para você, tá? Não tem problema. E se você quiser adquirir o livro, tem um link nos meus stories. É só entrar no stories e pegar o livro e adquirir. Ele tá com um valor muito bom, esse livro aqui, tá? Tá até numa promoção. Eu tô deixando o link lá porque na minha livraria não tem. Eu tô sem esse livro na minha livraria. Eu sempre tenho ele. Mas casou que no momento que eu tô fazendo a live com ele, porque na verdade ele não tava no script para ler esse livro. A gente ia ler outro livro, na verdade. E aí, na última hora eu resolvi ler, coloquei uma enquete e vocês escolheram esse aqui. Então, foram vocês que escolheram, né? Estou lendo um livro que vocês escolheram lá, que eu fiz a enquete e vocês escolheram esse livro. E hoje, o que a gente vai ver hoje? 8 ensinamentos centrais do estoicismo. Nós vamos ver isso hoje. 8 ensinamentos centrais do estoicismo romano. Preparados? Deixa eu tomar minha água. Pega seu caderno, se você não tiver o livro, tá? Para ir anotando os insights. Pega seu caderno, caneta para ir anotando aqui.
Olha, como é de se esperar, os filósofos estoicos romanos, eles tinham ideias diferentes sobre muitos assuntos, mas também eles concordavam em vários pontos. É isso que os torna propriamente estoicos. Os fundamentos dessa escola filosófica também estão presentes nas obras de Sêneca, e a maioria remonta aos primeiros estoicos gregos. Vamos explorá-las mais profundamente nos próximos capítulos, mas vale a pena mencionar aqui as 8 principais, como uma prévia do que está por vir. E aí ele até coloca, né? Se você preferir avaliar esses pontos depois, sinta-se à vontade para pular para a próxima sessão desta introdução, mas nós não vamos pular, nós vamos seguir. Nós vamos seguir, fazer a coisa do jeito que tem que fazer, né? Viva de acordo com a natureza. Então, o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo, hoje nós vamos ver 8 ensinamentos centrais que vão nos ajudar a viver, tá? Viva de acordo com a natureza para encontrar felicidade. Eu sempre falo isso aqui nas outras lives. Tá vendo como um livro sempre leva o outro? É incrível. Nas outras lives também a gente falou muito sobre isso. No livro que a gente leu, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, tocou muito nesse assunto da gente prestar mais atenção na natureza. Porque às vezes a gente pensa muito na falta, no que está faltando na nossa vida, só que presta atenção para você observar a natureza, como a natureza é abundante. Presta atenção. Para prestar atenção em como nós somos ricos. Em como nós somos ricos. É só parar e prestar atenção na natureza, minha gente. E ele diz aqui, como muitos pensadores que vieram antes e depois, os estoicos acreditavam que existe racionalidade na natureza. Podemos observar evidências disso. Podemos observar evidências disso nos padrões, nos processos e nas leis naturais, que permitem que as formas da natureza operem de maneira excelente. Como os seres humanos são parte da natureza, temos a capacidade de ser racionais e virtuosos. De acordo com Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, se vivermos de acordo com a natureza, olha isso, se vivermos de acordo com a natureza, nossas vidas fluirão harmoniosamente. Esse é o segredo. Quando a gente vive, contra a natureza, né? Que a gente fica nessa... Eu tô lembrando agora a questão, a gente, né? A mulher, na verdade. A mulher, ela fica estressada. Por que ela fica estressada? Porque ela luta contra a natureza. Ela luta o tempo todo contra a natureza, porque a mulher, para envelhecer, ela no processo de envelhecimento, é muito mais doloroso do que para os homens. Então, ela fica nessa luta contra a natureza. Porque ela não quer envelhecer. Envelhecer para a mulher é muito doloroso, é muito desgastante. E aí ela fica nessa luta contra a natureza, sabe? Isso se encaixa. Eu entendi isso também como isso, né? Não sei, posso estar viajando aqui, mas... Então é difícil imaginar uma vida feliz se você está em constante luta contra a natureza. Embora viver de acordo com a natureza tivesse múltiplos significados para os estoicos, um dos centrais e mais importantes era o de que devemos nos esforçar para desenvolver a racionalidade e a excelência. Quando eu ficava muito assim, vibrando nessa falta, nessa escassez, meu Deus, as coisas não fluem para mim, as coisas não acontecem para mim e tal. Aí eu fazia esse exercício de prestar atenção na natureza, como a natureza é abundante. E aí eu voltava e pensava, eu sou muito rica. Olha como eu sou rica. Olha como eu sou rica. Olha como o mundo é abundante. Olha como eu tenho tudo. E eu começava esse exercício, eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho tudo o que preciso. Quero mais, mas eu tenho tudo o que preciso.
E as coisas só vão chegar para você quando você ter essa consciência de que você tem tudo que você precisa. E um pouco mais. Então eu comecei a fazer esse exercício. Eu tenho tudo o que preciso e um pouco mais. Eu tenho tudo o que preciso e um pouco mais. Entende? 2, ele diz, a virtude ou excelência do caráter interior é o único bem verdadeiro. Olha isso. A virtude ou excelência do caráter interior é o único bem verdadeiro. Embora essa ideia tenha várias dimensões, nesse momento mencionaremos apenas uma. Se você não possuir esse tipo de bondade interior, não será capaz de usar mais nada de forma benéfica, nem para você, nem para os outros. Por exemplo, os estoicos, eles não viam o dinheiro como uma coisa boa em si. Olha isso, presta atenção. Eles não viam o dinheiro como uma coisa boa em si, já que ele pode ser bem ou pode ser mal. Ele pode ser bem ou ele pode ser mal empregado. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Se você tem as virtudes da sabedoria e da moderação, é provável que use o dinheiro de uma boa maneira. Mas, se alguém a quem falte sabedoria e moderação acabar desperdiçando milhares de dólares em um fim de semana com drogas, outros vícios, poucas pessoas vão considerar isso uma atitude boa ou saudável. Ou ainda, um uso adequado do dinheiro. Como disse Sêneca, a virtude em si ou a excelência de caráter é o único bem verdadeiro, uma vez que sem ela não há nada de bom. Olha isso. Então não existe isso de que o dinheiro é bom ou ruim. Não existe. Existe em que mão que esse dinheiro está. É isso que existe. O dinheiro, ele não é bom e nem ruim. Depende com quem está esse dinheiro, da mentalidade dessa pessoa, entende? Depende da sua mentalidade. Então não existe isso de dinheiro é bom ou ruim. Como que você vai cuidar dele? De que forma que você vai usufruir desse dinheiro? De que forma que você vai usar esse dinheiro? Entende? Então, o que torna uma virtude como a justiça ou a imparcialidade verdadeiramente boa é que ela é sempre boa, ou tende a ser. Em comparação, outras qualidades podem ser bem ou mal aplicadas, ou seja, não são intrínseca ou consistentemente boas. 3. Algumas coisas dependem de nós ou estão inteiramente sob nosso controle, outras não. Essa que eu gosto muito, né? Essa que eu gosto muito, eu sempre falo disso lá no perfil secreto, sempre falo. Algumas coisas estão sob o nosso controle. Às vezes você quer controlar tudo. Tem pessoas que querem controlar tudo. Mas tem coisas que não estão no nosso controle, minha gente. Tem coisa que não está no nosso controle. E eu era essa pessoa de querer controlar tudo. Tudo. E aí não existe paz. Nesse lugar de querer controlar tudo, não existe paz. Não vai existir paz nesse lugar. Eu acho que até vou no perfil secreto mais tarde falar sobre isso. Para os estoicos, as únicas coisas que estão totalmente sob nosso controle são as nossas capacidades. Olha isso, presta atenção. Se você ainda não entendeu isso, nessa fase da sua vida, nesse momento da sua vida que você está, não sei quantos anos que você tem, não sei o que você já passou na sua vida, não sei em que grau de maturidade que você está na sua vida. Mas presta atenção nisso. As únicas coisas que estão totalmente sob nosso controle são as nossas capacidades de juízo, as nossas capacidades de opinião, de tomada de decisão, ou seja, a nossa vontade e o modo como interpretamos as nossas experiências. Então, o modo como nós interpretamos as coisas, o que acontece com você, é a única coisa que você tem controle. Como você reage às situações. Você não tem o controle de nada, na verdade, para falar a verdade, né? A gente não tem controle de nada nessa vida. A gente acha que tem.
A gente acha que tem, mas na verdade não tem. A única coisa que você tem controle é dos seus pensamentos. Seus pensamentos. E a forma como você reage às circunstâncias. A forma como você reage às coisas que acontecem no seu mundo externo. É isso. Para reduzir o sofrimento emocional, uma pessoa precisa se concentrar no que está sob o seu controle. Ao mesmo tempo, isso é libertador, sabia? Isso é libertador. Quando você passa a soltar algumas coisas na sua vida e pensar assim, tá, aconteceu isso aqui? Ah, tudo bem, isso aqui não está no meu controle. Vou soltar isso aqui, não está no meu controle. Tem certas coisas que a gente não precisa querer tomar conta de tudo, sabe? Para reduzir o sofrimento emocional, uma pessoa precisa se concentrar no que está sob seu controle, ao mesmo tempo que tenta construir uma vida melhor e um mundo melhor para os outros. E ele diz, vamos explorar essa ideia no capítulo 6, como domar a diversidade. Lembrando que nós estamos somente na introdução aqui, tá? A gente não chegou de fato nos capítulos do livro. 4. Embora não possamos controlar o que acontece conosco no mundo exterior, olha isso, no mundo exterior, porque o único lugar que você consegue controlar é o seu mundo interior. Se você não consegue controlar o seu mundo interior, então você está precisando focar nisso, trabalhar nisso, na verdade, né? Embora não possamos controlar o que acontece conosco no mundo exterior, podemos controlar nossos juízos interiores e o modo como reagimos aos acontecimentos da vida. E eu precisei, minha gente, fazer um exercício muito grande para aprender isso aqui. Muito grande, porque eu era o tipo de pessoa que tudo que acontecia ao meu redor, tudo que acontecia no externo me atingia. Tudo me atingia. Então eu fui começando a desenvolver essa habilidade de, peraí, eu não tenho controle de tudo. Até na cafeteria eu não tenho controle de tudo. Eu queria controlar tudo, sabe? Isso adoece a gente. Eu chegava na cafeteria, eu queria controlar tudo, desde da limpeza até tudo. Tinha que estar tudo do meu jeito. Se não tivesse tudo do meu jeito... E esse lugar é pesadíssimo. Então eu fui soltando mais as coisas, Eu pensava, peraí, tem uma pessoa responsável para isso. Eu tenho uma pessoa para cuidar disso. Então eu vou deixar que a pessoa responsável por isso cuide disso. Olha o nível de controladora que eu era, entende? Eu queria controlar até as circunstâncias, as coisas, tinha que sair tudo perfeito. Então assim, hoje eu não controlo mais e as coisas saem perfeitas, todos os dias. Acontece problemas? Acontece, é claro que acontece problemas. Todos os dias tem coisas para eu resolver, pepinos, coisas grandes para resolver. Mas como hoje a minha mentalidade é completamente diferente. Então, é para resolver? De que forma? Qual é a melhor forma que eu posso resolver isso aqui sem me estressar muito, sabe? Eu me estressava muito. Então tem coisas que não tem o que fazer, é só deixar fluir, sabe? Bom dia, Fernanda. Olha, nem dei bom dia para vocês. Vocês entraram e eu nem... Bom dia, Eliana, maravilhosa. Ontem, nosso último dia de desafio. Acorde para você 4.0. E hoje eu ainda volto lá com vocês, tá? Ainda volto agora pela manhã. E tem uma super novidade que eu vou trazer para vocês depois. As meninas do desafio Acorde para vocês já sabem. Mas já vocês vão saber também. Olha, Patrícia
Fernanda, buenos dias, um dia abençoado para nós. Verdade, não tem como controlar tudo. Podemos controlar nossos pensamentos e atitudes. Exato, é isso. Nós podemos controlar nossos pensamentos e nossas atitudes. Mais tarde eu vou lá no perfil secreto falar mais sobre isso. Eu gosto desse tema. Isso é bastante significativo para os estoicos, pois as emoções negativas extremas se originam de opiniões ou juízos falhos. Porém, se compreendermos e corrigirmos as interpretações falhas, vendo as coisas de maneira diferente, também conseguiremos nos livrar das emoções negativas. Aí a gente vai ver isso com mais profundidade no capítulo 3, tá? Como superar a preocupação e a ansiedade. A gente vai ver isso no capítulo 3. Como superar a preocupação e a ansiedade. Pati, bom dia, maravilhosa. Quando acontece algo negativo ou quando somos atingidos pela adversidade, não devemos nos surpreender e sim enxergar o fato como uma oportunidade para criar uma situação melhor. É exatamente isso. Era isso que eu queria dizer quando eu trouxe para vocês a minha experiência aqui. Porque, minha gente, eu não sei quem está aqui, se alguém de vocês aqui é empreendedor. Não é fácil, não é nada fácil. É ajoelhar todos os dias e pedir a Deus todos os dias e pedir a Deus, porque controle, a gente não tem controle das situações que acontecem todos os dias. E eu costumo dizer que a cafeteria ela é uma caixinha de surpresa, porque eu nunca sei o que vai acontecer. A gente não tem previsão do que vai acontecer. A gente não tem previsão de quantas pessoas vão entrar. A gente não tem previsão do quanto que a gente vai vender. A gente não tem previsão de quais são os problemas que vão aparecer. A gente não tem previsão de nada. Nada. Então, assim, é uma caixinha de surpresa. A gente não tem previsão do tipo de pessoa que vai entrar ali, quais são as pessoas que vão entrar ali. Todo dia é uma coisa diferente. Todos os dias é uma coisa completamente diferente. É por isso que eu sumo. Vocês sempre me perguntam, né? Pela manhã eu tô aqui nas redes sociais. Pela manhã eu tô aqui bem ativa. Mas à tarde não, porque à tarde eu estou muito ocupada na cafeteria. Então eu dou atenção pra cafeteria, entende? É um mundo paralelo, é como se fosse um mundo paralelo para mim. Lá é outro mundo, é outra coisa, é outra rotina, é outra vida, é outra situação, é outro trabalho completamente diferente. Então eu tenho que focar ali, entende? Tenho que focar ali. Então, quando acontece algo negativo ou quando somos atingidos pela adversidade, não devemos nos surpreender. E sim, enxergar o fato como uma oportunidade para criar uma situação melhor. É desafiador? É desafiador isso aqui. Não é fácil. Eu gosto muito de trocar a palavra difícil por desafiador. Não gosto muito de falar essa palavra, não. É desafiador. Para os estoicos, todo desafio ou toda adversidade em nosso caminho é uma oportunidade para testar e desenvolver nosso caráter interior. Mas nem todo mundo consegue ter essa consciência. Nem todo mundo está preparado para isso aqui. Isso aqui exige muito autoconhecimento, isso aqui exige muita maturidade. Nem todo mundo consegue. Todo desafio ou toda adversidade em nosso caminho é uma oportunidade para testar e desenvolver nosso caráter interior. Só consegue entender isso aqui quem já passou por uma adversidade muito grande na sua vida. Como eu já passei. Só consegue entender isso aqui, isso quem passou uma adversidade muito grande e conseguiu sair dela. Além disso, acreditar que infortúnios nunca se abaterão sobre nós significaria estar fora da realidade. Em vez disso, devemos ativamente esperar por solavancos ocasionais e às vezes bem grandes. E é verdade, às vezes vem uns solavancos assim bem grandes, você acha que o dia vai ser tranquilo, mas daqui a pouco vem um... Aí você acha que vai ser tranquilo, daqui a pouco... Mas é a forma como você reage a isso, né? A forma como você encara essas situações. A forma como você encara essas situações.
6. A virtude ou caráter excelente é uma recompensa em si mesma, mas também resulta em eudaimonia ou felicidade, um estado de tranquilidade mental e alegria interior. O termo eudaimonias costuma ser traduzido em maneiras diferentes: felicidade, prosperidade, bem-estar e melhor mentalidade possível. Olha que maravilha! Olha que palavras maravilhosas. Felicidade, prosperidade, bem-estar, melhor mentalidade possível. No entanto, para os estoicos, a tradução mais exata é provavelmente ter uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a questão. Eu acho que é isso que a gente mais vai ver aqui nesse livro, porque a filosofia estoica, ela prega exatamente isso. Não é deixar de resolver as suas questões, resolver os seus problemas, largar tudo, soltar tudo. Não é isso. Não é isso. Ter uma vida, é viver uma vida. É ter uma vida que vale a pena viver. Porque a maioria das pessoas, é o que eu sempre falo no perfil secreto, no desafio Acorde para você. A maioria das pessoas, elas passam pela vida. Algumas pessoas têm o seu despertar, outras pessoas não. Nem todo mundo vai ter um despertar. Nem todo mundo vai ter esse processo de despertar. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas despertas e as pessoas não despertas. As pessoas despertas, elas têm a capacidade de perceber essas nuances. Elas passam pela vida de uma forma diferente. Então, isso aqui, ter uma vida que vale a pena ser vivida. Nem todo mundo tem esse feeling, essa capacidade de entender isso aqui, sabe? De acordo com um dos famosos paradoxos ou máximas paradoxas dos estoicos, uma pessoa sábia, um sábio estoico possuiria exatamente isso que a gente acabou de falar, mesmo sob tortura. Embora não caiba descrever uma pessoa submetida à tortura como feliz, no sentido contemporâneo da palavra, seria possível imaginar que sua vida valia a pena ser vivida, especialmente se estivesse sendo torturada por ter se oposto a um tirano cruel. Da mesma forma, muitos heróis abriram mão da própria vida. Olha isso! Muitos heróis abriram mão da sua própria vida, lutando por um bem maior, a fim de beneficiar a sociedade. Em outras palavras, viver a melhor vida possível ou uma vida que realmente vale a pena pode envolver alguma dor. Isso é certeiro. Pode envolver alguma dor, que é aquela questão de escolhas, né? Então, assim, você está vivendo ou você está só passando pela vida? Porque, às vezes, quando a gente entende que a gente não... Quando você entende que você está aqui nessa vida por algum motivo, você começa a perceber certas coisas, você começa a viver de forma diferente, sabe? E aí você começa a fazer coisas que você gosta de fazer e ao mesmo tempo essas coisas elas servem às outras pessoas. Você encontra alguma forma de servir às outras pessoas, porque a essência da vida é essa. Como eu já falei em várias lives aqui para vocês, já falei várias vezes. Então, quando você encontra algo que você gosta de fazer na sua vida, você começa a viver de forma diferente. Então, quando você está passando às vezes a gente está só passando pela vida, fazendo as coisas que a gente não quer fazer. Às vezes indo para um trabalho que a gente não quer ir, fazendo coisas que a gente não gosta de fazer. E tem momentos sim que a gente precisa sim fazer isso. Tem pessoas às vezes que não têm escolha. Tem pessoas que não têm escolha. Quando você tem essa escolha de você fazer as coisas que você gosta, a sua vida, ela toma um rumo completamente diferente. Ela toma um rumo completamente diferente.
E aí quando você também às vezes você não tem dinheiro para ajudar as pessoas, mas você tem um conhecimento. Ah, Gleice, mas eu queria ajudar mais as pessoas. Às vezes não é só com dinheiro que a gente ajuda, não, minha gente. É com uma palavra, é com o conhecimento que você tem, é com um gesto, entende? 7. A verdadeira filosofia envolve progredir. A filosofia envolve pensamento crítico, análise intelectual e tentativa de compreender o mundo cientificamente. Mas, em última análise, para os estoicos, a dimensão mais importante da filosofia é a ética, que tem um aspecto muito prático. Os estoicos romanos viam a verdadeira filosofia como uma espécie de caminho pelo qual se avança em direção à virtude ou ao desenvolvimento de um caráter melhor. Uma das coisas que eu mais prezo na minha vida, a pessoa, se ela tiver um bom caráter, para mim, ela já tem tudo. Ela já tem tudo. O caráter para mim é uma coisa, assim, é muito importante, assim, sabe? Porque eu sou assim, entende? 8. É essencial que nós, como indivíduos, contribuamos para a sociedade. Os estoicos eram os filósofos mais sociais do mundo antigo. Eles ensinavam que a humanidade é como um único organismo e que nós, como partes desse organismo, devemos contribuir para o bem maior da sociedade em geral. Isso nós vamos ver também no capítulo 10. Como ser autêntico e contribuir para a sociedade. E é importante ressaltar que os estoicos não estavam interessados apenas em melhorar a própria vida, e sim a de toda a humanidade. A vida de Sêneca e a transformação da adversidade. Este é um livro sobre as ideias de Sêneca. Então, o que a gente vai ver aqui com esse livro são as ideias dele, entende? E não sobre a vida dele. No entanto, é natural que exista alguma relação entre os dois temas. Por isso, certos detalhes são pertinentes. Para aqueles que gostariam de aprender mais sobre a vida do filósofo, recomendo a excelente biografia escrita por Emily Wilson, ainda sem tradução no Brasil. Então, o que a gente viu hoje? Nós vimos os 8 ensinamentos centrais do estoicismo, que nos próximos capítulos, todos esses 8 que a gente viu aqui, esses 8 ensinamentos que nós vimos, a gente vai ver em cada capítulo, entende? Porque aqui a gente está na parte ainda da introdução. Então, a gente vai ver cada um desses ensinamentos aqui de forma mais, muito mais abrangente não, como é que eu posso falar? Com muito mais detalhe, né, que ele vai trazer pra gente, de uma forma muito gostosa. Vocês vão ver como a escrita do David Fidele é maravilhosa, a escrita dele. E ele traz as ideias de Sêneca de uma forma muito simples para qualquer pessoa entender. Porque a gente jamais... É muito desafiador para a gente pegar um livro, né? Por exemplo, as cartas dele, né, para Lucílio. É muito mais desafiador a gente pegar um livro que tem uma linguagem mais robusta, uma linguagem mais complicada, e pegar um livro simples como esse que está tratando da filosofia estoica de uma forma claríssima. Clara, eu achei esse livro muito genial, muito bom. O David Fidele, ele traz para a gente os ensinamentos assim de uma forma muito simples para qualquer pessoa entender, sabe? E foi isso que eu achei bacana desse livro aqui. E essa parte que ele vai trazer aqui, a vida de Sêneca e a transformação da adversidade, eu vou deixar para a gente ver amanhã. Deixa eu marcar aqui para eu não me perder. Para a gente fazer nossa meditação do dia, a gente começar o nosso dia bem, tá bom, meus amores? Vocês estão muito quietinhos. Acho que é o tema, né? Filosofia, não sei.
E aí nós paramos, para quem tem um livro, nós paramos na página, para quem tem o livro, o Café com Sêneca, nós paramos na página 19. E amanhã a gente continua. E amanhã vai falar um pouco sobre a vida dele e tal aqui. Muito bacana. Simbora cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem? Me fala. Você, na verdade, você. Coloque uma intenção para o seu dia. Hoje o nosso dia será maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Feche seus olhos. Vamos fazer uma respiração consciente. Que às vezes a gente esquece até de fazer essa respiração, né? Pra gente trazer oxigênio pro nosso cérebro. É assim que a gente começa o dia bem. Puxando o ar pelo pulmão, inspirando e solta. Mais uma vez, inspira profundamente e solta. Solta tudo o que há de ruim, pensamentos ruins, energias ruins. Mais uma vez, inspira profundamente e solta. Dia 25. Permita que a gratidão permeie todos os seus pensamentos. Uma mente grata o mantém em contato comigo. Não gosto quando meus filhos se queixam, desprezando minha soberania. A gratidão é um porto seguro contra esse pecado mortal. Além disso, um comportamento grato se transforma numa tela pela qual você vê a vida. Ao agradecer, você vê a luz da minha presença, iluminando todas as situações. Cultive um coração grato. Cultive um coração grato, porque isso me glorifica e me enche de alegria. Então, minha gente, agradece, que a graça desce. Ah, Gleice, mas está muito ruim aqui. Gleice, você não tem noção de como que minha vida tá. Como que eu vou agradecer? Não está acontecendo nada de bom. Agradece. Gleice, você não sabe o que aconteceu? Agradece. Gleice, mas agradece. Agradeça. Agradeça. Olha você, olha para você. Todas as suas células estão funcionando. Você está caminhando, você está andando, você está tendo a oportunidade de acordar todos os dias e fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito. Não tá bom? Muda a rota. Muda o foco. Para de se fazer de vítima. Aquelas pessoas que se fazem de vítima, elas não têm a capacidade de agradecer. Quem se faz de vítimas nas circunstâncias, nas situações da sua vida, não consegue agradecer por nada. Saia desse lugar de vítima. Um dia que você conseguir sair desse lugar de vítima, você vai conseguir agradecer por tudo. Até pelas mínimas coisas. Até pelas coisas que você não conseguir enxergar. Porque tem muita coisa que você não agradece porque você não consegue enxergar. Então, abra seus olhos. Abra seus olhos e comece a agradecer a partir de hoje. Assim que você acordar. Assim que você acordar. Abrir os olhos. Tá vivo? Acordou vivo. Acordou viva, né? Então, se você tá vivo, se você tem saúde, você tem a oportunidade para fazer o que você quiser na sua vida. Tá bom, minha gente? Então, eu estarei aqui novamente amanhã, 6h40 da manhã. E mais uma vez, essa live não vai ficar gravada no feed. Ela vai ficar por 24 horas e aí ela vai sair. Se você assistiu essa live gravada, se você ficou aqui comigo até agora, escreve aqui embaixo gratidão, tá? A palavra de hoje, gratidão, escreve, tá bom? Escreve a palavra, nossa palavra de hoje, se você está aqui ao vivo, ou se você assistiu a live gravada, escreve aqui gratidão. A primeira live, ela tá no feed, que foi ontem que aconteceu. Essa live 1, ela vai ficar, ela vai permanecer. Todas as outras vão sair, tá? Ela vai permanecer para que as pessoas que estão chegando agora, elas entendam o que está acontecendo.
Então, o primeiro dia de live vai ficar, tá bom? A live 1 vai ficar no feed, as outras não. Então, a palavra de hoje é gratidão. Escreva nos comentários. Gratidão, gratidão. Eu recebo a vida, eu agradeço pela vida, eu agradeço. Tá bom, minha gente? Um beijo, fiquem todos com Deus. Eu amo muito estar aqui com vocês. Muito, muito, muito. Beijo. Tchau, tchau.